Fala turma, tô comprado agora no mini dólar e esse vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê dessa compra com um padrão que acontece no diário. Não é sempre que acontece, mas quando acontece você precisa tirar proveito disso e vai te ajudar muito nas suas operações. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo. Mas já vai deixando o like, se inscreve aí no canal e bora para a explicação. Bom, então vamos lá. Desenha aqui esse diagrama para a gente primeiro entender o que é cada coisa e aí depois a gente vai para o gráfico, beleza? Então olha só, a gente vai estar utilizando as bandas de Bollinger, volatilidade do ativo que a gente está observando. Então, por exemplo, quanto mais afastada está uma banda da outra, né, e consequentemente do preço, mais volátil esse ativo ele se encontra. Porém, quando as bandas elas estão bem próximas assim, ó, bem próxima do preço, a gente vai ver até o mercado um pouco lateral e com baixa volatilidade. É para isso que significa, para isso que servem as bandas. E aí existe um padrão que, como eu comentei, que ele é bem famoso, é bem utilizado aí há muito tempo, que é o padrão FFSD, que significa fechou fora, fechou dentro. É basicamente quando o preço ele rompe uma das bandas, tá? Eu desenhei aqui um exemplo no cenário para uma compra, mas aqui esse cenário poderia ser muito bem na venda, sendo que seria um movimento contrário, ao invés de movimento de queda, seria um movimento de alta. E aí, quando ele rompe, ó, esse candle aqui, ele rompeu a banda, tá vendo? Fechou fora, e o candle seguinte, ó, fechou dentro. No momento que ele fecha dentro, a gente tem a ativação dessa compra no rompimento desse gatilho, tá bom? E aí vem algumas observações importantes. Os alvos seriam quais? Os alvos, a princípio, seriam a média móvel de 9, depois a média móvel de 21, beleza? Então a gente teria esses alvos primários, tá? Agora lembrando não, que eu nem comentei, mas isso aqui a gente está observando no gráfico diário para cima. Para aí quando a gente identificar isso no diário e acima, aí a gente vai ter um contexto para se posicionar lá no intraday, nos 5 minutos, nos 15 minutos, tá bom? E eu vou mostrar já já como é que funciona isso aí. E aí a gente tem algumas observações aqui. Primeira coisa, não é só porque o preço fechou fora e depois fechou dentro, como está aqui, que a gente já vai fazer de qualquer forma. Primeiro a gente precisa entender o contexto, tá? E qual é o contexto? Primeira coisa, você precisa ter uma região de suporte importante. Nesse caso aqui de compra, você precisa ter uma região relevante aqui embaixo. Outra coisa, você precisa ver o espaço que você tem para trabalhar até o seu primeiro alvo, que é a média móvel de 9, tá? Então, se por exemplo, a média móvel de 9 ela estivesse passando aqui assim, ó, seria muito provável que o preço ele batesse aqui nela e viesse para baixo. Então, quanto mais espaço você tiver, então a média móvel está lá em cima, ó. A média de 9 está lá em cima, então você tem um bom espaço para trabalhar para trabalhar com esse preço para cima, beleza? Agora que a gente entendeu, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do diário e o semanal do mini dólar para a gente ver se a gente tem esse padrão, tá? Então vamos lá, vou jogar aqui primeiro no semanal para quê? Para a gente entender que região a gente está trabalhando agora. Então, ó, aqui a gente desenhou uma Fibo, tá? Uma Fibo. E o preço ele está numa região bem importante. Que região é essa? A região aqui, ó, de 7640, tá? Região de Fibo de 7640, a gente vê que é um ponto importante. E outra coisa, o preço ele já se afastou, a média móvel de 9 aqui, tá vendo? Média móvel de 9, o preço ele já deu uma afastada legal desse ponto aqui. Observe que aqui, ó, no semanal, já há 3 semanas o preço ele vem fechando fora, ó. Fechou fora, fechou fora, fechou fora. Isso aqui é um sinal bem importante pra gente aí. Por quê? Porque se fechar, essa semana fechar assim de novo, e a próxima semana ela fechar com um candle dentro aqui, e a ativação desse candle no semanal pode gerar aí um bom movimento de alta devido a esse contexto, tá? E aí quando a gente joga aqui no diário, a gente também tem esse mesmo setup ativado, tá? E aí vai algumas observações agora. Bom, vamos lá, primeiro vamos identificar ele aqui, ó, esse candle aqui de antes de ontem ele fechou fora. Esse aqui de ontem fechou dentro. E esse aqui hoje ele ativou, tá? E aí vem algumas observações. Como hoje, por exemplo, hoje esse preço ele não abriu já rompendo. Ele abriu aqui embaixo, ó. Ele abriu aqui, ó. Abriu aqui, foi lá embaixo e depois ele rompeu, beleza?
Então, o que é que a gente enxerga nisso aqui? Se você vê que o padrão ele já está armado, ou seja, ele já deixou o gatilho ali, você sabe que existe uma grande possibilidade desse gatilho ele ser ativado, você já pode buscar por compras. Por quê? Porque o contexto ele te favorece, você já tem esse setup já armado ali naquela região, então só cabe a você a se posicionar, entender ali o contexto mais intraday para buscar ali a melhor região para se posicionar a favor dele. Agora, vamos supor que o preço ele já abre aqui, ó, com um gap de alta já rompendo esse gatilho. Aí o que é que você faz? Você busca trabalhar a correção desse preço em algum ponto dentro do intraday, como por exemplo, uma FIBO ou as próprias médias, né. E, na verdade vai estar tudo confluindo. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente estava no 60, como é que a gente estava no 60, vamos lá. Deixa eu tirar aqui as bandas, olha só, gráfico de 60 minutos, tá, gráfico de 60 minutos. O preço ele abriu aqui, ó, que deu das 9 horas. Até que a gente tinha aqui, observando no momento da abertura. Vamos lá, primeira coisa, a gente já podia marcar essa LTA aqui, por exemplo. E a gente tinha confluência também aqui, ó, se a gente olhar aqui no cantinho, a gente tem um imbalance, né, um fairway gap de 15 minutos aqui dentro dessa região. Então a gente tinha uma região aqui de defesa na ponta compradora, já bem interessante. Isso no momento da abertura, que esse setup ele ainda não tinha sido ativado, né, ele ainda não tinha sido ativado. E aí, ó, ele deu uma oportunidade de você fazer uma compra logo na abertura, o preço ele abre com gap de baixa, olha só, o preço ele já abre com gap de baixa, o preço abriu aqui, jogando para baixo, testando aqui essa região, deixou aqui um gatilhozinho de compra, você tem aqui a compra com o alvo, a princípio, lá na ativação desse candle do diário, beleza? E aí, uma vez que o preço ele já estava ativado, o FF dele já estava ativado, aí o que foi que eu fiz? Aqui eu não peguei essa compra, tá? Porque eu cheguei no mercado um pouco tarde, quando eu vi ele já estava vindo aqui para cima, não deu tempo. Porém, ele me deu outra oportunidade, que foi justamente essa oportunidade aqui, ó, quando ele retornou, voltou, né, que a gente já podia marcar um canal de alta, ó, eles trabalham dentro de um canal de alta, então quando ele retorna aqui na mínima, ó, ele captura a liquidez dessa mínima, deixa um gatilho de compra aqui, eu já fiz a compra logo no primeiro, né, no primeiro toque, deixa eu tirar aqui, minha compra foi aqui, meu stop aqui abaixo, o preço ainda veio, visitou aqui meu stop, não me tirou e deu mais uma chance de você comprar aqui, formando aí um fundo duplo aqui, né, e ele deu mais uma chance de você comprar aqui. E aí, comprei, realizei minha parcial aqui bem próximo do topo, né, nessa região de topo, a gente vê que já tinha que essa região aqui ela já está defendendo, né, já tem um tempo, ó, que a gente já tem essa resistência, então quando o preço chegou aqui começou a brigar, ele já estava afastado das médias, já fiz minha parcial e agora eu continuo aqui na operação. Por que eu continuo na operação? Porque ele ainda não cumpriu os alvos que ele deveria, né, teoricamente ele deveria cumprir, que seriam quais? Se eu puxar uma fibra aqui, ó, desse último movimento de queda, a gente tem o 38,2, tem o 50% e tem o 61 aqui como os alvos para esse movimento de alta, tá? E aí isso faz confluência com o quê? Com o teste aqui da média móvel de 50, ó. Média móvel de 50 passando aqui, ciclo final da correção, e onde a gente tem uma correção complexa, né? O preço trabalhando dentro desse canalzinho aí, o que pode fazer com que o preço venha testar aqui, ó, a 50, né? E jogue para baixo de novo. Então, dentro desse contexto, eu me posicionei, já fiz minha parcial nessa região de topo e agora estou só com 2 contratos carregando até a pelo menos o primeiro alvo aqui, que é a região de 38,2. Se ele vai chegar hoje, não sei, né, por conta do horário, a gente já está aí 5 horas e o preço ele meio que perdeu a força, né, começou a acumular aqui, perdeu a força.
E aí eu tô aguardando, e como eu já fiz minhas parciais, deixo o meu alvo lá no ponto técnico, eu já não tenho mais risco, ó, o meu stop tá logo aqui praticamente no mesmo ponto, e o meu alvo tá lá em cima. Se ele vai chegar hoje, não sei. Porém, o que é que eu espero para amanhã, se ele não for hoje? Ele chegando, ele hoje fechando por aqui nessa mesma região, eu vou ficar de olho aqui. Vou ficar de olho se ele retorna por aqui, testo novamente aqui essa região aqui do que ele fez essa mínima, ó, que é a região do 61, ó. Então pode ser que amanhã, por exemplo, se ele não chegar a tempo hoje, pode ser que amanhã ele já abra aqui, teste de novo aqui esse fundo e venha buscar o primeiro alvo, que seria o 38,2, beleza? Mas como eu já fiz minhas parciais, só deixo aí o restante para ir buscar o alvo técnico. E esse padrão é um padrão bem forte, tá? Então, um padrão bem relevante que a gente pode estar usando aí para se posicionar a favor do gráfico diário, tá? Gráfico diário para cima. Então, sempre que você enxergar esse padrão, já busque se posicionar a favor dele. Veja como é que está o contexto. Então, por exemplo, aqui o contexto que a gente tinha era o quê? Esse canal de alta. Você pode ter um contexto de, por exemplo, um pivô, né? Então, você pode ter algo nesse sentido aqui, ó. E aí você faz o quê? Você puxa a retração de Fibo, né? Tenta comprar aqui nessas regiões, ó. Troca de polaridade das médias e sempre se baseando aí nos tempos gráficos maiores, tá? Esse contexto aí dessa compra de hoje no mini dólar. Vamos ver se ele vai conseguir chegar, se vai entrar algum volume aí financeiro para jogar esse preço para cima. O volume tá bem baixo, mas é isso. Nossa parte a gente já fez, agora a gente deixa aí se ele chegar hoje, se não, só amanhã. Beleza, turma? Tamo junto, fica com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal e valeu!